tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia e hoje eu vim fazer um vídeo dos projetos aí de 2018, que na verdade não mudaram muito dos projetos de 2017. Também fazer um últimos Mafagafados, que eu falo das últimas leituras que eu fiz aí no período. Bem, sobre planos e projetos para o ano, eu nunca me dei muito bem com esses projetos muito definidos ou uma lista muito certinha de livros, 12 livros para 2018. Eu sempre furo essas listas. Então eu abri um pouquinho mais, deixei um pouco mais diferente o que eu quero fazer de uns anos para cá. E basicamente então eu tenho dois nortes aí para ou dois ou três nortes para minha leitura. Eu gosto principalmente de ler coisas de países, autores de países diferentes, é uma coisa que eu sempre procuro. Então, uma coisa como Uma Volta ao Mundo, de novo, sem uma definição, mas sempre tentando achar um autor diferente que eu possa ler. Eu tenho olhado mais essa questão dos autores e autoras, tenho tentado ler um pouco mais de autoras também. E os livros de temática GLS, ou LGBT. Então, ou ensaios ou histórias que tratem disso, que de alguma maneira permeiem esse assunto. Também gosto muito disso. Então, de uma maneira geral, eu tenho esses nortes. Enquanto eu chego no final do ano com uma boa proporção disso, eu me sinto feliz, assim. Eu me sinto realizado nos meus projetos. Ano passado eu comecei um projeto de leitura de Ulisses, que era para terminar em dezembro. Não deu muito certo, eu já vou falar disso. E esse ano, a única coisa que eu vou fazer diferente é tentar agrupar um pouco as coisas. Eu tenho temas que eu quero ler. Por acaso eu achei vários livros sobre esse mesmo tema. E o que eu quero fazer é agrupar então. Talvez no mês pegar uma coisa mais falando sobre gênero, um outro mês falando um pouco mais do psicológico. Então, são coisas que eu quero emendar, assim, mas sem muito também, sem grandes expectativas para isso. A única coisa que eu decidi fazer agora, esse ano, é participar do projeto Livrada, Desafio Livrada, de 2018, exatamente porque os temas que foram propostos esse ano batem com alguns livros que eu sei que eu quero ler. Que nem eu disse, eu mudo muito isso. É o tempo todo mudando, eu pego um livro, de repente eu não estou mais com vontade, eu compro um livro e só vou ler ele no ano seguinte. Acontece muito, mas eu vou tentar ver se esse ano funciona de alguma maneira, mas também sem ficar muito noiado em cima disso. Eu vou ter um vídeo diferente depois que eu souber qual é cada livro que eu quero para cada desafio. Porque pelo menos nesse ano juntou, né? Alguns desses temas que eu quero aglutinar com os temas que o Yuri propôs. Sobre leituras em andamento do ano. Bem, então eu continuo lendo o Ulisses. Eu dei uma atrasada depois que eu passei da metade do livro. E basicamente meio que parei de ler depois de um tempo. No final do ano principalmente, porque eu fiz uma viagem. Mas retomando ele agora, acho que devo terminar em fevereiro talvez. Se não fevereiro, março, eu também não vou. Deixei de querer colocar uma meta para isso. Mas é um calhamaço aí que segue. Fora isso, o primeiro livro que eu comecei e terminei no ano foi O Outono, da Ellie Smith. É meu primeiro livro da Ellie Smith, que eu comecei a ler meio que sem querer. E foi uma surpresa muito grata. Eu ouvi falar muito desse livro da Ellie Smith por um canal que eu comecei a seguir no final do ano passado, que eu recomendo para todo mundo. Ele tem canal no YouTube e tem blog, só que é em inglês. É o Eric do Lonesome Reader. Ele tem umas resenhas muito bem feitas e ele me fez ficar com vontade de ler esse livro aqui. Não era uma prioridade na minha lista, não estava tão marcado assim como uma necessidade, mas durante a viagem que eu estava fazendo, eu ia pegar um trem e eu estava sem leitura nenhuma. Eu sabia que ia ficar pelo menos 2 horas parado ali. E eu parei na livraria da estação de trem para comprar alguma coisa. Inclusive, é daqueles... Eu não gosto muito desse tipo de publicação que eles chamam de mass market, que é quase livro de bolso, né? Um papel mais
jornal, não tem abas aqui na capa, ele vai se deteriorando mais fácil. Mas, de novo, a Ellie Smith foi uma surpresa muito, muito grata. Eu gostei muito de ter lido. Esse aqui é o primeiro numa tetralogia dela. O próximo é o Inverno, que eu já encomendei. E eu vou ter um vídeo só para falar dele. Mas, assim, tem alguns livros da Ellie Smith aqui no Brasil. Sei lá, se vocês quiserem começar com algum, tentem, vão atrás, leiam, porque a escrita dela é muito generosa, ela trabalha um pouco essa coisa do pensamento do personagem. Aqui fala especificamente sobre uma moça que está voltando a morar um pouco com os pais, com a mãe, e ela visita um amigo que está em coma. Esse homem tem 100 anos de idade, mas ela tem uma amizade com ele desde que ela era criança. Uma amizade bonita, uma amizade que fala de arte, uma amizade que fala sobre pensar na vida. E é um livro extremamente reflexivo, bonito. Depois disso, o próximo livro foi no Kindle, chama The Children's Home. Não veio para o Brasil ainda também, foi também por indicação do Eric. Que esse sim é um romance bem, bem doido. Ele tem uma premissa de um homem deformado que vive sozinho, isolado numa mansão, e um dia começam a aparecer crianças na casa dele. Literalmente, assim, aparece uma criança, ele, tudo bem, acolhe essa órfã, e vão aparecendo várias crianças ali. E só mais pro final do romance é que a gente tem uma noção do porquê disso e do que ele está falando. Mas, de novo, trabalha um pouco com essa coisa da fantasia, não do inesperado. É um romance muito interessante, principalmente quando você chega na parte do desfecho, nos capítulos finais, que você entende um pouco melhor sobre o que ele está falando. Mas ele é bem voltado para o estranho, assim, digamos. O próximo livro foi o Me Chame Pelo Seu Nome, que eu queria ler antes de ver o filme. Esse eu também li no Kindle. Foi também bem grata, uma surpresa bem grata. Não é um grande romance, ele trata realmente ali da relação dos dois, mas ele é melhor do que o filme, não só naquele sentido de que o livro sempre é melhor do que o filme, mas por causa das reflexões que ele traz, como ele vai muito mais a fundo dentro da cabeça do Hélio, que é o personagem principal. E para quem ainda não sabe, é uma história desse romance de dois caras, um que é um garoto de 17 que mora com os pais, ele está passando ali o verão, as férias de verão na Itália. Eles vivem na Itália, mas uma localidade específica. E o pai dele recebe todo o verão um aluno que quer ou se consultar com ele ou que está escrevendo uma tese de mestrado, uma tese de doutorado. E esse outro rapaz, o Oliver, está escrevendo um livro, na verdade, sobre filosofia, e ele passa esse verão com eles como um tipo de intercâmbio ou um tipo de estudo, né, com esse cara que é considerado um grande professor, em troca de ajudar ele um pouco. Os dois se conhecem, o Oliver é um pouco mais velho, eles começam um relacionamento, na verdade. O que no filme ficou muito focado nesse relacionamento, nessa visão mais adolescente do Hélio, no livro ele ganha umas outras vertentes sobre a experiência de vida, sobre umas experiências quase perfeitas. Eu gostei, sim, da leitura, eu gostei da linguagem dele. Eu li em inglês e eu peguei um pouco a tradução. Me pareceu que a tradução é um pouco mais facilitada, assim, porque a linguagem em inglês é muito rebuscada. Mas o livro vale a pena por várias coisas. E agora eu estou lendo a Anatomia do Paraíso, da Beatriz Bracher. Eu estou aqui na metade do livro. Esse livro também é um pouco difícil, talvez, de entender. É do tipo de livro que eu tenho que voltar vários capítulos para ler de novo, mas eu faço muitas marcações, eu estou aproveitando. Ele é basicamente quase que uma interpretação, um aprofundamento no Paraíso Perdido, do Milton, que é aquele poema épico de 1600 e bolinha. E então um capítulo
decifrando, falando um pouco sobre esse poema, vendo as interpretações, e o segundo capítulo falando sobre a vida dos personagens. Ele trata mais ou menos de 2 núcleos, que tem o Félix, que é um aluno de doutorado, mestrado, que está fazendo uma tese sobre o Paraíso Perdido do Milton, e por isso que tem tanta análise. E o outro núcleo é a Wanda, que é uma garota que está lutando muito, estudando para entrar no vestibular de medicina, enquanto ela tem que fazer o trabalho dela 8 horas por dia, pegar a condução, cuidar da irmãzinha mais nova, tá grávida. E a vida dos dois se juntam um pouco nisso. Eles se conhecem. Está sendo uma leitura, não digamos tanto prazerosa, mas estimulante mais por enquanto. Estou mais interessado aí no que ela tem a dizer por enquanto sobre o Paraíso Perdido e como ela relaciona isso na própria história dela, como ela faz um espelho disso na história dos personagens dela. Mas depois que eu terminar eu falo de novo dele. Bem, e além disso eu tenho lido de pouquinho esse livrinho de poemas da Alice Santana, que é o Rabo de Baleia. Eu gostei bastante dos poemas dela, eu não sou um leitor ávido de poemas, eu já tinha lido alguns no ano passado. E como esse aqui é um livro de poesia contemporânea, eu acho que eu vou escolher ele para o meu primeiro livro do Desafio Livrado. Bem, basicamente é isso. Se você já leu algum desses livros, me fala. E me conta aí o que vocês estão lendo também. Faz um tempinho que eu não gravo vídeo. Tô com saudade dessa interação aí. Me digam como é que tá indo. Bem, um abraço então e até a próxima. Falou.